Banca de estudo, aprovação. Oi galera, tudo bonzinho com vocês? Estão se cuidando direitinho em casa? Na aula de hoje a gente vai aprender o que são os polígonos, né? O que são essas figurinhas geométricas que a gente chama de polígonos. Quais são suas classificações, quais as diferenças entre eles e o que diferencia os polígonos de outras figuras, tá bom? Vamos nessa. Os polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de reta que não se cruzam e são caracterizadas por vértices, ângulos, lados e diagonais. A palavra polígono vem do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que juntos significam muitos ângulos. Aí temos exemplos de polígonos, né? Alguns dos quais vocês já estão familiarizados por verem com mais frequência no seu cotidiano. Repare que eles são diferentes entre si, mas todos os polígonos, sem exceção, são figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Mas aí, como vocês podem ver, uma das diferenças básicas entre eles é a questão do número de lados. Nós vamos ver mais à frente a nomenclatura de cada um conforme a quantidade de lados que ele possui. Vocês estão reconhecendo essa figura? Ela é bastante familiar, não é? Que é um círculo. Vocês diriam que um círculo é um polígono, sim ou não? O círculo ele não é um polígono porque ele não é formado por segmentos de reta. Pode reparar que o círculo inteiro, né, a região que delimita ele é uma curva, né, que é essa curva circular. Como ele não é formado por segmento de reta, ele não pode ser considerado um polígono. Já essa figura aí, que se assemelha bastante a um vira-tempo, né? Vocês diriam que essa figura é um polígono, sim ou não? Ela não é um polígono agora pelo fato de que ela possui segmentos de reta que se cruzam. Reparem ó, que há dois segmentos de reta aí se cruzando para compor a figura. Então, por esse motivo, essa figura aí também não constitui um polígono. E essa figura agora, ela é um polígono? Sim ou não? E a resposta é não. Não é um polígono porque essa figura se trata de uma figura plana aberta. Veja que ela tem uma abertura. E um polígono precisa ser uma figura plana fechada. Por esse motivo, essa figura aí também não é classificada como polígono. E essa meia-lua aí, né? Supor que é uma lua minguante. Ela é um polígono? Sim ou não? Não é polígono, porque assim como o círculo, essa figura também não é formada por segmentos de reta. Repare que ela é formada por curvas, né? Curva é diferente de segmento de reta. Então, por esse motivo, essa meia-lua aí a gente também não classifica como polígono. E agora? É ou não é um polígono essa figura aí? Reparem direitinho nela. Ela não é um polígono pelo fato de ser uma figura plana aberta, assim como aquele outro exemplo. Um polígono precisa ser uma figura plana fechada. Como essa tem uma abertura aí na parte superior, ela não é classificada como polígono. Nós podemos classificar os polígonos conforme o número de lados que eles possuem, né? Então, a depender da quantidade de lados, a gente dá uma nomenclatura específica para o polígono. Na tabela de logo mais, a gente vai ver essa relação entre o nome do polígono e a quantidade de lados que ele tem. Vamos nessa. Então, temos aí na tabela, né, a primeira coluna é o nome do polígono. E a segunda coluna é o correspondente número de lados desse polígono. Então, o polígono com o menor número de lados possível é o triângulo, que possui 3 lados. A partir daí, nós temos o quadrilátero, que é o polígono de 4 lados, o pentágono, que é o polígono de 5 lados. Lembre do prefixo, né? Pente, vem de penta. Né? Lembra da seleção brasileira, que é pentacampeã, né? Ou seja, já ganhou a Copa do Mundo 5 vezes, né? O prefixo penta significa 5. O hexágono é um polígono de 6 lados. Lembre, principalmente quem for vir rubro, lembre do hexa, né? O Náutico ganhou 6 vezes o campeonato estadual. Então, por isso que ele é hexa. Hexa significa 6. O polígono heptágono é o polígono de 7 lados. O octógono é um polígono de 8 lados, né? Quem já viu luta de MMA sabe, né, que a superfície em que os lutadores travam sua luta ela é um octógono, né? Porque é uma figura constituída de 8 lados.
Um eneágono é um polígono de 9 lados, assim como um decágono é um polígono de 10 lados e por aí vai. A partir daí, a gente junta o prefixo de um com o restante da palavra. Né? Temos um decágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono e por aí vai. Até chegar no polígono de número 20, né? Que possui 20 lados, a gente chama de icosságono. Não existem só esses polígonos, tá? Existem polígonos com um número infinito de lados. Mas como a gente não vê eles na prática, não trata eles com frequência, então a gente vai se ater até o icosságono, que é o polígono com 20 lados. Temos aí alguns exemplos de polígonos, né, com base no número de lados. Temos aí o triângulo, né, de cima para baixo, né, da esquerda para a direita. O triângulo, aí vem o quadrilátero, que pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio. Né? Existem vários tipos de quadrilátero que a gente não vai ver nesse momento, mas depois, com o passar das aulas, a gente pode ver mais detalhadamente. Aí vem um pentágono, que é a figura de 5 lados, né? Que é o polígono de 5 lados. Embaixo tem um hexágono, que é um polígono de 6 lados. Tem o heptágono, que é um polígono de 7 lados. E por aí vai. Fica a cargo de vocês depois, se tiverem curiosidade, pesquisar na internet os outros tipos de polígono que a gente consultou na tabela, né? O octógono, o eneágono, o decágono e por aí vai. Eu garanto que vocês vão encontrar e vocês vão perceber que à medida que aumenta o número de lados desses polígonos, ao menos desses polígonos que a gente vai ver que são regulares, eles vão se assemelhando cada vez mais a uma circunferência, né? A um círculo. Mas lembre-se que um círculo em si não é um polígono, né? Porque não é formado por segmentos de reta. A gente também pode classificar um polígono como convexo ou côncavo. Um polígono é convexo se, dado um segmento de reta AB, como esse aqui está exemplificado nas ilustrações, com os pontos A e B no interior do polígono, esse segmento se encontra inteiramente contido no polígono. Caso contrário, o polígono é côncavo, ou também chamado de não convexo. Repare nesse primeiro exemplo, da esquerda para a direita. A gente tem um segmento de reta AB inteiramente contido dentro do polígono, que nesse caso, se a gente contar o número de lados, 1, 2, 3, 4, 5. É um exemplo de pentágono. O segmento de reta está inteiramente contido dentro do polígono. Já no segundo caso, né, no caso da direita, a gente tem um outro polígono, 1, 2, 3, 4, 5, também um outro exemplo de pentágono, porque possui 5 lados. Porém, agora a gente tem um segmento de reta. É possível traçar um segmento de reta, AB, em que o segmento não fica inteiramente contido no polígono. Pode perceber que boa parte dele fica na região de fora do polígono. Então, isso vai diferenciar um do outro. Ou seja, um vai ser classificado como convexo, enquanto o outro vai ser classificado como côncavo, ou não convexo. Esse primeiro pentágono é um polígono convexo, porque o segmento de reta B se encontra inteiramente contido nele. E o polígono da direita, né, o pentágono da direita, é um polígono côncavo, ou não convexo, porque o segmento de reta B não está inteiramente contido dentro da região do polígono. É isso que difere, basicamente, um polígono convexo de um polígono côncavo. Um polígono ele também pode ser classificado como regular ou irregular. O polígono é regular quando possui lados e ângulos congruentes, o que significa com medidas iguais. Do contrário, ele é irregular. Então, se eu tenho um polígono que possui lados com a mesma medida e, consequentemente, ângulos internos também com a mesma medida, a gente chama esse polígono de polígono regular. Caso ele tenha lados com medidas diferentes, a gente já chama ele de irregular. Veja esses dois exemplos. Temos aí dois exemplos de hexágonos, ou seja, polígonos de 6 lados. Só que repare que eles são figuras completamente diferentes entre si, né? Mas ambos possuem 6 lados. O primeiro exemplo, né, da esquerda, ele é um hexágono que a gente chama de regular. Por quê? Se você reparar, as medidas estão aí, os lados possuem o mesmo valor, né? A mesma medida, que nesse caso é de 2 centímetros. Consequentemente, os ângulos internos aí, ó, são todos de 120 graus. Todos os ângulos internos são de 120. Então, quando a gente tem um polígono que possui lados de mesma medida e ângulos internos também com a mesma medida, a gente tem aí um polígono regular. Né? Já no polígono da direita, né,
o hexágono da direita, a gente tem um polígono irregular, porque como vocês podem reparar, um lado mede 3 centímetros, o outro mede 4, tem um outro lado lá no segmento CD que mede 2 centímetros, ou seja, as medidas variam. Então esse polígono a gente chama de irregular. O nome completo do primeiro polígono, nesse caso, né, o da esquerda, é o hexágono convexo regular de lado 2 centímetros. Ele é convexo porque qualquer que seja o segmento que você queira incluir, todo o segmento vai estar contido na região interna do polígono, por isso ele é convexo. Regular, porque todos os lados possuem a mesma medida, né, e os ângulos internos também. E é hexágono devido ao número de lados, ou seja, um hexágono convexo regular de lado 2 centímetros. Já o polígono da direita também é um hexágono, só que ele é um hexágono côncavo, né, ou não convexo, porque repare que se você quiser traçar um segmento de reta próximo aos vértices C e E, né, os vértices C e o vértice E, a maior parte do segmento de reta vai ficar fora da região do polígono, né? Imagine que você queira traçar um segmento de reta ali, boa parte do segmento de reta vai estar fora. Então, toda vez que a gente tem um caso possível de segmento de reta que não vai estar contido inteiramente no polígono, a gente tem um caso de polígono côncavo, né? Ou não convexo. E ele é irregular, como a gente acabou de ver, devido às medidas dos seus lados serem diferentes entre si. Então, aí a gente tem um hexágono côncavo irregular. Agora chegou a hora da resolução do exercício da aula anterior, né, de semana passada. Quem tentou, né, vai ter a chance agora de conferir para saber se acertou. Quem não tentou, eu aconselho que tente, veja o vídeo ou reveja o vídeo e tente fazer por conta própria só depois conferir a resposta, né, porque é tentando que a gente aprende, correto? A primeira questão diz o seguinte: os elementos 3, menos 3, 5 e 12 sobre 5 podem fazer parte de quais subconjuntos abaixo? E eu afirmei que há duas respostas certas. Então a gente tem que analisar, dentre essas alternativas, quais os dois subconjuntos que poderiam englobar esses elementos que eu citei. Quem acompanhou a aula direitinho da semana passada, né, de conjuntos numéricos, creio que não teve grande problema em resolver essa questão. As respostas corretas são alternativas A e C. Esses elementos acima, né, 3, menos 3, 5 e 12 sobre 5, são todos elementos que são exemplos de números racionais. Lembre que os números racionais são aqueles que podem ser inteiros, né, ou podem ser decimais com a quantidade finita de casas decimais, ou então aquelas dízimas periódicas. Né? Aquelas dízimas são as casas decimais que se repetem com um certo padrão. Então, esses tipos de números são classificados como números racionais. Então, a alternativa A, que é o Q com o sinal de asterisco, é correta. Porque lembre que o asterisco ele sinaliza a ausência de zero. Mas como o zero não está presente entre os elementos, então a alternativa A seria viável. Por outro lado, a alternativa C também é viável, porque é o subconjunto dos reais, né, dos números reais, né, com ausência de zero, também sinalizado aí com asterisco. Lembre que o conjunto dos reais engloba o conjunto dos números racionais, né, que é representado pela letra Q. Se todos esses elementos são racionais, consequentemente, eles também são números reais, né, porque um conjunto está contido no outro. Se eles são racionais, naturalmente eles também serão números reais. Então as alternativas certas aí são A e C. A segunda questão diz o seguinte: os elementos raiz quadrada de 3, π, 1/8 e raiz quadrada de 6 sobre 3 podem fazer parte de alguns subconjuntos a seguir. Quais são? Primeiro, repare que todos os elementos aí são positivos, né? Ao contrário do exemplo da questão anterior, não existe nenhum elemento negativo aí. Então, aqui, as alternativas que representarem subconjunto só com valores negativos, a gente já vai descartar que nesse caso é a letra E, né? Que seria o subconjunto dos irracionais negativos com ausência de zero. Né? A gente descarta, mas aí já de cara a gente tem que as respostas são A e B. Né? Esses elementos eles pertencem ao conjunto dos reais. No caso, todos são positivos, então podem ser englobados no subconjunto dos reais positivos, que é a letra A, como podem ser englobados no subconjunto dos reais positivos, né, diferentes de zero, que é a letra B, sinalizada com asterisco e o sinal de mais.
Por quê? Temos aí tanto exemplos de números racionais como irracionais, né? A raiz de 3, o π e a raiz de c sobre 3 são exemplos de números irracionais, né? Que não podem ser, que não se tratam nem de número inteiro, nem de decimal finito e nem de dízima periódica, né? São valores cujas casas decimais não se repetem com padrão, né? Elas seguem indefinidamente. E um oitavo, que é um exemplo de número racional. Se vocês forem proceder com a divisão de 1 por 8, vocês vão encontrar uma quantidade definida de casas decimais, um número finito de casas decimais, que vai ser 0,125, se eu não estou enganado. Vocês confiram aí, façam a continha e atestem minha resposta. Mas vai dar uma quantidade definida de casas decimal. Então, ele é um decimal finito, é um exemplo de número racional. Como o conjunto dos reais engloba tanto números racionais como irracionais, as alternativas aí viáveis são as letras A e B. Agora a gente tem atividade para vocês tentarem aí em casa, né, por conta própria, com todo o conteúdo que viram de polígonos. A primeira questão diz o seguinte: qual a classificação dos polígonos abaixo com relação ao número de lados? Repare que temos aí 4 figuras, né? São 4 polígonos. Todos eles possuem a mesma quantidade de lados. Vocês contem, consultem a tabela se precisar para saber a nomenclatura específica do polígono que possui essa quantidade de lados e veja dentre as alternativas qual que é a correta, beleza? E a segunda questão diz o seguinte: as figuras a seguir são polígonos? Caso sejam, classifique-as quanto ao número de lados, se são côncavos ou convexos, e se são regulares ou irregulares. E aí a gente tem 4 figuras geométricas, né, que podem ou não ser polígonos, vocês que vão ter que analisar cada caso, e aqueles que vocês classificarem como polígonos, vocês vão ter que dizer a nomenclatura deles, né, com relação ao número de lados. Vão ter que dizer também se são côncavos ou convexos, né, com base no conteúdo que a gente viu na videoaula, e se são regulares ou irregulares, né. Se precisarem, revejam toda a aula. Semana que vem a gente está de volta para resolver junto essas duas questões e tratar de mais uma aula nova, né? Fiquem em casa, se cuidem direitinho. Uma boa semana para vocês, né? Tchau, tchau.